início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Amados irmãos, estamos começando agora mais um culto, domingo 12/7 de 2020, e neste segundo domingo estamos fazendo a abertura do mês de missões estaduais. O tema desse mês é Pela Vida em Cristo Eu Coopero. A divisa da nossa campanha é: Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João 1, de 2 ao 4. Vamos começar agora com a nossa oração inicial. Senhor Deus, obrigado por este dia, Senhor. Nos abençoa e nos ajuda na direção desse culto. Em nome de Jesus. Amém. A leitura bíblica inicial se encontra em Salmos 29, 2. Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. Continuando nesse espírito de adoração, vamos fazer o cântico Jesus em tua presença. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois o dia tua morte
agradecemos por esse dia maravilhoso que temos a oportunidade de estar aqui e gravar esses cultos, Senhor, para que todos nós possamos adorar juntos o Teu nome, Senhor. Tu és grandioso, Tu és digno de toda a honra e toda a glória. É por isso que estamos aqui, Senhor, porque só Tu mereces todo o louvor. Aceita, Senhor, com um cheiro suave, em nome do Teu Filho, Jesus. Amém. Continuando com a adoração, vamos fazer o cântico Eu Te Louvarei. Pai, nesse momento de intercessão, nós louvamos o Teu nome. Nós reconhecemos o Senhor como único e verdadeiro Deus, digno de toda honra e de toda glória. Somos gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela provisão do alimento, pela cura, pela proteção, por nossos familiares, por estarmos bem, apesar de tanta confusão. Obrigado porque o Senhor está perto de nós e a Tua palavra nos consola, orienta, nos inspira. Pedimos-te, Senhor, Tuas bênçãos sobre aqueles que estão enfermos e muito especialmente nos lembramos de nosso irmão Rui Abrantes, para que o Senhor não só console a família e ajude, mas que oriente
os médicos que estão a cuidar dele para que ofereçam o melhor tratamento possível e ele possa ficar tranquilo e descansado em tuas mãos. Da mesma forma, oramos por todos os que estão nos hospitais nesse instante. Aqueles que ainda não te conhecem, que tenham a oportunidade de ouvir a tua palavra. Os médicos e enfermeiros que trabalhem com amor, que visem o bem-estar do paciente e de seus familiares. Pedimos a tua proteção para todos eles, todos os profissionais que têm de se expor à enfermidade saindo de casa. Livra-os do mal, Senhor, livra-os da enfermidade. Oramos, Pai de amor, dando-te graças pelos que completaram o aniversário de vida esta semana. Pedimos tua bênção sobre cada um deles. Também pelos que estão fazendo aniversário de casamento, que a tua graça e a tua benignidade continuem a abençoá-los e encher-lhes o coração de alegria. Nós pedimos as tuas bênçãos também sobre a obra missionária, cada obreiro nosso, em cada cidade do interior do estado de nosso Pernambuco. Pedimos, ó Deus, que nada falte a eles, que as igrejas levantem o sustento missionário e que o Senhor levante novos obreiros para continuar a obra. Desperta, Senhor, aqueles irmãos que vão para o campo para fazer a tua vontade e completar o ID onde nós não podemos ir. E que nós, como tua igreja, façamos também o exercício da grande comissão onde estivermos. Abençoa cada um, Pai, conforme a nossa necessidade. Tu conheces todas as pessoas, tu sabes exatamente do que necessitamos. Dá emprego e sustento ao que está desempregado, saúde ao que está enfermo, paz ao que está ansioso, alegria a todos, porque o Senhor está perto. Em nome de Jesus. Amém. Leitura bíblica, Mateus, capítulo 19, versículos do 27 ao 30. Então lhe falou Pedro: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais, e herdará a vida eterna. Cantemos o hino 528 do Inário para Culto Cristão, Eis Multidões. Eis multidões que em trevas são vergonhas, vivem perdidas sem o Salvador. Eles irá as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador. Todo cordeiro vai viver.
fidelidade, obrigada pela tua misericórdia que se renova a cada manhã. Obrigada porque o Senhor tem sido fiel em nossas vidas. Nós te louvamos e bendizemos o teu nome por tudo aquilo quanto o Senhor tem feito e por tudo aquilo quanto o Senhor fará. Muito obrigada, Senhor, pela tua fidelidade na vida da tua igreja, na vida dos irmãos. Obrigada porque o Senhor tem nos sustentado nesses momentos de pandemia. Obrigada pelos teus servos que têm se empenhado em manter a tua igreja viva, mesmo que distante. Nós louvamos e exaltamos o teu nome. Obrigada pelos missionários que o Senhor tem levantado para pregar a tua palavra. De forma especial, te agradecemos por esse mês de julho, mês de missões estaduais. Eu te peço que o Senhor faça uma visitação especial na vida dos teus servos e que nada lhes falte, mas eles glorifiquem o teu nome, que a tua palavra não volte vazia, mas prospere para aquilo que ela foi enviada. Muito obrigada, Senhor. Louvado e engrandecido seja o teu nome, hoje e sempre. Amém. A mensagem de hoje se intitula Um Voo para Lugar Nenhum. Estamos fazendo a abertura oficial da campanha de missões estaduais. Nosso alvo é de R$6.000 e podemos ultrapassá-lo. Alguém está com saudade das viagens missionárias? É uma sensação extremamente gratificante para os que delas participam, todos com o mesmo propósito ao partir para algum lugar. Na mensagem de domingo passado, acompanhamos a viagem de Jesus a Nazaré, cidade onde havia sido criado. Não só não conseguiu anunciar o reino de Deus, como quase foi morto por seus opositores. Quando o Salvador foi a Cafarnaum, depois daquela terrível travessia do mar da Galileia debaixo de forte tempestade, Jesus curou um endemoniado logo na chegada à cidade. Os demônios foram enviados para uma manada de porcos, cerca de 2.000 animais, que pereceram despencando de um precipício. Mas o povo da cidade não gostou da perda financeira, apesar do grande milagre realizado, e pediram e insistiram para que Jesus fosse embora de suas terras, preferindo eles mesmos despencar pelo abismo do pecado, perdendo a chance da salvação e do convívio com o único que poderia ajudá-los. Paulo teve uma experiência semelhante. Quando viajou para Éfeso a fim de pregar o evangelho para uma cidade idólatra por causa do comércio de imagens e lembrancinhas da deusa da cidade, Diana de Éfeso, temendo ser prejudicados financeiramente, expulsaram o apóstolo da cidade. Também preferiram permanecer em seus devaneios espirituais a abraçar o Salvador oferecido. Inverteram a frase do missionário. Em vez de adotarem o lema "para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro", escolheram "para mim o viver é lucro e a morte é eterna". Não foram os únicos. A história do cristianismo registrou muitos desfechos semelhantes. Os campos continuam brancos para a ceifa, ainda mais agora, nesses tempos de pandemia, desemprego, instabilidade social e política. Estamos vivendo dias que jamais imaginamos experimentar, apesar de sempre termos lido sobre a iminência de tais problemas. A incerteza é boa oportunidade para que as pessoas busquem o que realmente é certo e seguro e encontrem aquela paz que vence as circunstâncias e sossega a alma. Foi-nos confiada uma nobre e recompensadora missão. Infelizmente, corremos o risco de ficar inoperantes, ou pior, de viver uma ilusão cristã tão encantadora quanto improdutiva. Saiu no New York Post de 2 de julho passado que uma companhia aérea em Taiwan, a ilha chinesa também conhecida como Formosa, a oficial República da China, ofereceu uma experiência inusitada. Para ajudar a resolver a ansiedade criada pela pandemia, ofereceram um voo especial para 60 pessoas que quisessem participar. Houve 7.000 inscritos, dentre os quais 60 foram escolhidos aleatoriamente. A viagem duraria metade do dia. Os passageiros foram para o aeroporto de Taipei no dia e horário marcado, receberam seus cartões de embarque, passaram pelo processo normal de segurança para uma viagem internacional. Reuniram-se diante do portão de embarque e abordaram
o maior avião de passageiros de Formosa, um Airbus A330. Só que o avião não foi a lugar nenhum. Os atendentes conversaram com os passageiros e depois todos voltaram para casa felizes e relaxados. A Igreja Cristã há séculos tem oferecido o mesmo conforto psicológico a seus frequentadores, não pelos efeitos extremamente benéficos dos cultos, da adoração, da comunhão, mas porque muitos consideram isso o cumprimento da comissão recebida dos lábios do próprio Senhor Jesus. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Apesar de todas as admoestações, sermões e apelos pastorais, ainda são muito poucos os que realmente saem em viagens missionárias. Como no evento da linha aérea de Taipei, não é necessário ir para outro estado. A viagem missionária que temos de fazer é local. A internacional deixamos para os obreiros de nossa junta missionária. Graças a Deus, temos tido um grande número de intercessores e sustentadores na obra missionária em nossa igreja. A IBECOR nunca deixou de se envolver e participar da obra missionária. Louvamos a Deus pelos que contribuem fielmente para a manutenção de obreiros nos diversos campos. No entanto, uma coisa não dispensa nem compensa a outra. Devemos fazer isso sem negligenciar o ID. O texto de hoje se encontra em Lucas 10, a partir do 1º versículo. E assim nos diz a palavra do Senhor. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Que Deus nos abençoe por meio de sua palavra. Notemos que o versículo 3 antecipa o ide de Mateus 28, uma espécie de recapitulação de Lucas 10. Podemos tirar aqui algumas lições importantes para o sucesso do empreendimento. A seara era grande no tempo de Jesus. Ela é muito maior agora. Os trabalhadores eram poucos no tempo de Jesus. De fato, continuam sendo poucos hoje. Muitos cristãos ao redor do mundo estão fazendo viagens missionárias fake, de faz de conta. E muitos nem sequer ofertam para missões. Não só não vão, como não ajudam a quem pode ir e necessita ser sustentado para realizar a obra. Devemos continuar rogando a Deus que mande trabalhadores para a colheita. E se nossas malas estão prontas, nossa oração não cessa. Podemos ir pregar e, no caminho, pedir a Deus que nos dê companheiros de viagem e desperte e levante outros viajantes. Continuamos sendo ovelhas no meio de lobos. Todo cuidado é pouco. Cuidado com a aparência física. Algumas ovelhinhas se vestem de modo a atrair lobos vorazes. Nossas palavras devem ser mansas, para que não enfureçamos os lobos desnecessariamente e sejamos feridos e impedidos de alcançar nossas metas. Não devemos levar nada que se torne um fardo, nem bolsa, nem alforge, nem sandálias, disse Jesus. Não, Jesus não mandou ninguém viajar descalço, mas que não levasse sandália extra. Hoje os viajantes levam celular, carregador de bateria, bateria extra, fone de ouvido e sandália e roupa extra para trocar quando chegar lá para onde vai. Não saudar ninguém pelo caminho não é ser mal educado. É não se distrair com conversa fiada em detrimento daquilo a que foi fazer. Quando finalmente chegar à casa de alguém, deve dizer antes de tudo: paz seja nesta casa. Ninguém se opõe a uma mensagem de paz. As coisas a fazer, como orar pela pessoa e perguntar se ela está segura da salvação em Jesus, são coisas às quais estamos muito bem acostumados e sabemos fazer
desembaraçadamente. Sair para evangelizar não é entrar em debate teológico com outros religiosos. Nem Jesus perdeu tempo com eles quando as perguntas que tinham não eram dúvidas sinceras, apenas discussão vazia. Deixemos esses de lado. Já têm as Escrituras e as conhecem. Que leiam a Bíblia em oração e aprendam do Espírito Santo. Vamos aos perdidos e sedentos, como Jesus. Eles não só receberão bem o visitante, como serão muito agradecidos. Não desistamos quando houver oposição. Jesus e os apóstolos e nossos missionários as enfrentam diariamente. Não façamos um voo para lugar nenhum, indo para a igreja pensando que estamos cumprindo o nosso chamado missionário. Repito, culto é privilégio e prazer dos filhos de Deus. Tem outros propósitos, mas não substitui o ID. Que Deus nos abençoe e façamos tudo o que deve ser feito para a sua glória e louvor. Que o amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor Jesus, a consolação e a direção do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Jamais